No dia 25 de outubro de 2021, a Adobe lançou as novidades para sua suíte de aplicativos da Creative Cloud. Eu já mostrei aqui no canal as novidades relativas à atualização para o Photoshop 2022 e hoje chegou a vez de a gente conhecer as principais novidades que trazem aí o Illustrator 2022. Se você perdeu o primeiro vídeo de Photoshop, o link está aqui na descrição, mas está no card aqui no cantinho também para você acompanhar o que tem de novo aí no editor de imagem mais famoso aí do mercado criativo. Eu sou o Lilt Christian, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. E antes de a gente partir para as novidades do Illustrator 2022, não se esqueça de conferir aqui na descrição o link para os meus cursos lá na Suite Criativa. A gente entrou no Black November, onde todos os nossos cursos vitalícios estão custando apenas R$ 59,00 cada. Você pode também fazer uma assinatura se quiser ter acesso a todos os cursos, mas eu vou te chamar a atenção especial para o nosso curso de Illustrator. Por apenas R$ 59,00 você vem aprender Illustrator de verdade comigo e fazer o aplicativo trabalhar para você. O curso é feito para que qualquer pessoa, mesmo quem nunca abriu o Illustrator na vida, consiga aprender de verdade. É só R$ 59,00 até o final de novembro de 2021, tá bom? Depois disso, os preços normais voltam a ser praticados. O link está aqui na descrição, tá bom? E se você ainda não atualizou a sua Creative Cloud, basta você abrir o seu aplicativo para desktop e aqui na guia de atualizações você tem acesso a todas as atualizações disponíveis para os aplicativos da nova versão. O Photoshop ficou na versão 23 e o Illustrator agora passou a ter a versão 26.0. Se você quiser ver um breve resumo sobre as novidades da atualização, você pode clicar aqui em exibir mais e ele vai trazer um resumo bem singelo, dando destaque principalmente, olha só, para os efeitos 3D aprimorados, incluindo os materiais do Adobe Substance 3D. Você vai ver nesse vídeo aqui que realmente essa é uma novidade que chega para fazer a diferença no Illustrator. E se você achar legal trabalhar com 3D no Illustrator, infelizmente, eu acabei esquecendo de mencionar no nosso vídeo de Photoshop, o Photoshop deixará de oferecer recursos 3D, exatamente. O Illustrator ganha novas funcionalidades, mas o Photoshop está perdendo justamente porque ele utiliza uma tecnologia antiga, ultrapassada da maneira com que ele projeta recursos 3D. Então, a partir das próximas versões, o Photoshop começará a perder os recursos 3D e você deixará de conseguir editar esse tipo de recurso nele. Bom, depois de atualizado o Illustrator, eu já abri ele aqui na minha área de trabalho. Se você quiser conferir em mais detalhes um passo a passo de cada uma das novidades dentro do Illustrator, você pode clicar aqui em ajuda e selecionar a opção novidades. Ele vai abrir aquele painel de descoberta que foi adicionado recentemente também nos aplicativos da Creative Cloud, onde você tem acesso não só às novidades, mas também a tutoriais, a artigos, vídeos e até mesmo os links para abrir o conteúdo na internet para você aprender mais sobre como cada uma das ferramentas da Adobe funciona. E aqui a gente vai ter justamente as novidades disponíveis nessa versão do Illustrator 2022, onde o principal destaque está para os efeitos 3D e também para a opção de gerenciamento de comentários, ativar fontes ausentes automáticas, dentre outras opções que já estavam disponíveis anteriormente, mas que ele destaca aqui para você ter por onde começar. Clicando aqui, por exemplo, em aplicar efeitos 3D à ilustração, ele vai abrir um tutorial aqui para que você possa conhecer as novas funcionalidades do painel de materiais 3D do Illustrator, mas é isso que a gente vai explorar aqui, então vem comigo e vamos acompanhar o desenrolar aqui deste vídeo, tá bom? Como grande novidade, a gente tem acesso agora ao menu de efeitos, 3D e materiais, onde você vai expandir as opções de 3D e materiais do Illustrator. Você tem acesso ainda às opções clássicas de 3D, aqueles filtros antigos que a gente já conhecia com extrusão, né, a revolução e também o girar. Você observa que eles estão disponíveis aqui no modo clássico, mas a grande novidade está justamente para as possibilidades de adicionar 3D, utilizando recursos muito parecidos com o que a gente já tinha anteriormente, mas agora trazendo materiais do Substance 3D, que é a ferramenta de design 3D da Adobe. Se você não quiser abrir por aqui pelo menu de efeito, você pode abrir também pelo menu janela, clicar na opção 3D e materiais, a mesma janelinha vai se abrir aqui, você pode engatá-la aqui na lateral direita, eu acho que fica mais legal, para que você possa trabalhar com seus objetos dentro do Illustrator. Deixa eu redefinir aqui esse meu retângulo.
E de maneira semelhante aos filtros clássicos ou legados que você tinha no Illustrator, você pode simplesmente selecionar um objeto que você tenha desenhado, um objeto vetorial, é claro, e aqui você vai ter acesso ao painel 3D e materiais, onde você tem 3 pequenas guias: objeto, materiais e iluminação, e a gente vai explorar cada uma delas. Para começar, você pode, na guia objeto do painel 3D e materiais, selecionar a opção plano, que vai simplesmente adicionar uma perspectiva diferente ao seu objeto. Eu vou habilitar ela só para você ver como é que funciona o painel. Clicando nesse objeto, você vai ter acesso à forma, ao caminho vetorial que continua sendo desenhado, no meu caso aqui, em vermelho. Vou dar um zoom aqui para a gente ver mais de perto, tá? Continua sendo desenhado em vermelho, e aqui você tem acesso a um controle circular que permite justamente alternar entre as rotações do objeto. Você pode inclinar, pode rotacionar, e se você clicar bem no meio dessa bolinha branca, você pode rotacionar livremente para cada um dos lados que você queira movimentar. Observe aqui, à medida que eu movimento o meu cursor sobre o meu objeto, sobre esse controle, automaticamente o Illustrator ele vai desenhando esse objeto ao vivo para que eu possa acompanhar o resultado. Esta é uma função que depende diretamente de aceleração por hardware, então você precisa ter uma placa de vídeo compatível com esse tipo de recurso. Se você tem ou quer saber se você tem, você pode habilitar esse recurso clicando no menu Editar, Preferências, e aqui você seleciona a opção Desempenho. Ou você pode simplesmente pressionar o Ctrl K, e aí você pode vir aqui em Desempenho, e aí você habilita a opção aqui embaixo, Desenho e Edição em Tempo Real. Quando essa opção está desmarcada, se você selecionar um objeto 3D e quando você rotacionar utilizando o controle, você observa que ele não vai fazer nada ali, ele não me mostra o resultado a menos que eu solte o clique do mouse. Pressionando o Ctrl K, vindo aqui em Desempenho e marcando a opção de edição em tempo real, quando você movimenta os controles 3D, o desenho acontece ao vivo, simultaneamente ao movimento que você faz. Além da opção plano, a gente também tem a opção extrusão. Acredito que a maioria de vocês já deve conhecer esse recurso. Ela adiciona justamente a opção de profundidade ao seu desenho 3D. Um detalhe, tá? Antes de a gente continuar, sempre que você adicionar uma opção de 3D no seu objeto no Illustrator, você pode abrir o painel de aparência e pode remover ele aqui se você quiser. Bem como editar também, se você clicar aqui no link, é claro, ele vai abrir o painel de materiais também. Removendo, o seu objeto vai voltar ao estado original. Bom, clicando aqui então na opção extrusão, você tem acesso à configuração de profundidade, que permite que você amplie ou diminua, é claro, a profundidade desse objeto. Você pode ainda selecionar opções de arremate, né, deixando o objeto sólido, como um cubo mesmo, ou vazado, clicando aqui nessa segunda opção, que vai permitir que você tenha aí então um túnel, né? Não chega a ser um cubo, vai ser um túnel aí no seu objeto 3D. Além disso, aqui embaixo você tem uma série de opções de bezel. Marcando essa caixinha aqui, você vai ter acesso à opção clássico, arredondado, convexo, por etapas, contorno, clássico, enfim. Você tem uma série de opções. Eu vou manter a opção clássica para a gente explorar um pouquinho mais os controles aqui embaixo. Assim como você pode utilizar este controle redondinho aqui para fazer a rotação do seu objeto 3D, você também pode fazer esse tipo de rotação de maneira precisa utilizando esses controles aqui embaixo. Se o seu painel, ou melhor, se a sua resolução de tela for muito pequena, o Illustrator vai exibir uma barrinha de rolagem aqui do lado para que você possa subir e descer nas opções. É só rodar a bolinha do mouse ou clicar e arrastar para você visualizar a parte de baixo. Aqui você tem as opções de rotação por eixos, tá? Olha só, eixo X, Y, e aí também a rotação aqui na vertical. Além disso, em cada um desses controles você pode controlar a opção do efeito de bezel que foi habilitado, pode definir a altura desse efeito e também se você quer que ele seja aplicado por etapas, olha só, o que vai criar um efeito interessante ali, incluindo a opção de espaçamento aqui, caso você tenha interesse. Você também pode marcar a opção para chanfro interno, que vai fazer com que esse chanfro vá para dentro do objeto, como se fosse entalhado aí no seu objeto 3D. Qualquer uma das modificações que você fizer, você pode clicar na opção redefinir e pronto, você vai ter as configurações normais do efeito original. Vou desmarcar aqui a opção, vou rotacionar um pouquinho aqui o meu objeto e aqui entra uma configuração que é bem interessante também se você começar a trabalhar com 3D no Illustrator, que é a opção de Ray Tracing, que vai permitir que você renderize esse objeto utilizando justamente a opção, né, de traçar aí as configurações de raio de luz
sobre esse elemento, sobre esse objeto 3D. Aqui a gente tem um objeto 3D com as configurações de cor originais, um objeto tridimensional em vetor. Se você marcar a opção de Ray Tracing, ele vai fazer uma renderização de maior qualidade, utilizando justamente as configurações de luz desse objeto, te mostrando o resultado final com o Ray Tracing. Se você expandir aqui, clicando nessa setinha do lado, você vai ter acesso às configurações de qualidade, que pode ser de baixa, média, alta, dependendo aí dos seus objetivos. Se você vai fazer alguma coisa para a internet, por exemplo, você pode deixar a configuração baixa. Se você vai utilizar isso para impressão, você pode aumentar para média ou alta e assim por diante. Você pode também reduzir o ruído ou renderizar isso como um vetor, ao invés de um bitmap. Se você clicar nessa opção, ele vai lembrar as configurações que você marcou aqui nessa caixinha e aplicar a todos os objetos que receberam a opção de Ray Tracing, tá bom? Você desmarcando aqui, olha só o resultado, ele vai desfazer, deixa eu clicar aqui, né? Tem que marcar aqui a renderização, olha. Depois que você marca as opções, por exemplo, aqui para média, você clica em renderização e ele vai aplicar o resultado. Para desabilitar, você pode desmarcar aqui a opção de Ray Tracing e você vai ter a opção removida. Bom, além do extrude ou da extrusão que você tem disponível, a gente também tem a terceira opção aqui, que é a de revolução. A gente utiliza essa opção geralmente para envolver um objeto, muito útil para criar justamente objetos circulares. Clicando nessa opção, eu selecionei aqui uma meia-lua. Você observa que ele automaticamente fez aí o traçado dessa minha meia-lua. Deixa eu tirar esses objetos aqui da frente para a gente ter uma visão mais limpa. E olha só o resultado. Se você utilizar a opção aqui embaixo da direção de deslocamento, você pode criar resultados interessantes, diferentes. Aqui a gente tem, por exemplo, uma cavidade ali, um buraquinho no meio do nosso objeto 3D. E utilizando os mesmos controles, você pode controlar o ângulo da rotação, o deslocamento dessa rotação, transformar esse círculo em uma rosquinha. Você pode também utilizar a opção de arremate. Eu acho que isso aqui já não fica tão evidente na opção de Revolve para esse objeto que a gente tem aqui. Deixa eu zerar o deslocamento. E aqui você tem novamente as opções de rotação do objeto 3D. A grande novidade que faz a diferença realmente agora nas opções de 3D e materiais do Illustrator é justamente a possibilidade de você aplicar aqui na segunda guia do nosso painel os materiais do Substance 3D. Isso permite que você aplique materiais à superfície do seu objeto. A gente mantém ainda, novamente, como mostrado aqui na opção de 3D e materiais, as opções clássicas de 3D do Illustrator, que permite, por exemplo, aplicar uma ilustração, um desenho, uma estampa a uma face de algum objeto 3D, mas utilizando agora o painel novíssimo 3D e materiais, você tem acesso também aos materiais do Substance 3D. Para aplicá-lo, basta selecionar o objeto e clicar no material que ele vai ser renderizado. Ele demora um pouquinho mais de tempo, porque realmente é um pouquinho mais pesado e dependendo da sua máquina, ele pode levar um pouco mais de tempo para ser aplicado ao seu objeto. Você pode aplicar qualquer um dos materiais disponíveis no painel e também pode importar materiais que você tenha criado, materiais do Substance ou materiais que a própria comunidade tenha criado, você pode importá-lo para dentro do seu painel de materiais aqui dentro do Illustrator. Eu vou descer aqui embaixo, por exemplo, olha só, esse aqui, dourado natural, bacana. E aqui embaixo eu tenho, por exemplo, esse aqui de tijolos, né? Olha só, prontinho, ele vai aplicar. E é isso aí. Depois de aplicar os materiais, novamente, você tem acesso aqui embaixo a uma série de propriedades que permite justamente controlar a aparência geral desse material. Por exemplo, eu posso alterar aqui a cor do tijolo 1, provavelmente é a cor principal do tijolo, né, da face 1 aí do nosso tijolinho. Seleciona a cor, ele vai dar OK. E aqui a gente tem acesso a todas as outras configurações que vale a pena você dar uma fuçada aí, dar uma explorada para você ver cada uma das configurações disponíveis. É claro que dependendo aí de cada um, dependendo do material que você selecionar, as opções vão ser diferentes para que você possa controlar. Deixa eu pegar aqui, eu vi uma opção bacana aqui. Aqui a opção de alvenaria inglesa, alvenaria flamenga, o molde de lacuna. Pode ser xadrez, pode ser vertical, pode ser aleatória. E aqui o tipo de tijolo, eu vou colocar, por exemplo, aqui baixo relevo. Olha só, ele vai mudar o tipo de tijolo. Eu tenho aqui texto em baixo relevo. Então eu vou colocar um textinho ali, olha, BRK, né? No meu tijolinho.
Além das opções de materiais e substâncias 3D, você também pode controlar a iluminação geral do seu objeto. Você observa que ele tem uma iluminação padrão, onde eu tenho a luz diretamente incidida aqui no objeto pelo lado superior direito, mas se selecionar esse objeto, você pode clicar aqui na opção Iluminação e aqui você tem o controle total das configurações de luz desse objeto. Eu tenho a luz padrão, justamente na parte superior direita, a luz difusa, que é uma luz mais suave, mais espalhada pelo objeto, a luz superior, que vai ali para o canto superior esquerdo, né? Acaba ficando mais na frente, na verdade, acho que depende da rotação do objeto exatamente, olha só. E aqui eu tenho a luz direta nesse objeto partindo aqui da direita. Novamente, todas as opções podem ser controladas diretamente pelos controles deslizantes aqui embaixo, como a intensidade, a rotação da minha luz, a altura dessa luz e, consequentemente, a distância dela, né, do meu objeto. Eu tenho aqui a suavidade para deixar a luz mais suave, a luz mais dura, e aqui a intensidade da luz para deixar ela mais intensa ou menos intensa, é a configuração de luz ambiente nesse caso, tá bom? Além disso, você tem acesso à configuração de sombra, que permite, como o próprio nome já diz, adicionar uma sombra ao seu objeto 3D. Aqui você pode selecionar se a sombra vai ficar embaixo do objeto ou se vai ficar atrás dele. E aqui você pode selecionar, por exemplo, as bordas da sombra e a distância dessa sombra do seu objeto. Se você quiser controlar esses recursos com mais precisão, você pode selecionar aqui a opção de iluminação padrão e depois você pode controlar aí as configurações de sombra, como por exemplo a intensidade da luz, a rotação da luz vai influenciar diretamente na posição da sua sombra. Se você mudar aqui, por exemplo, embaixo do objeto, deixa eu rotacionar ele aqui, olha só, a gente vai ter essa luz aí que é projetada para baixo do objeto, ok? Bom, para concluir então as configurações 3D, a gente também pode selecionar aqui, eu vou selecionar essa cruzinha, nós temos a nossa última opção de tipo 3D, que é a opção inflar, que vai justamente transformar o objeto selecionado em uma espécie de balão inflável. Olha só, deixa eu trazer ele para cima aqui. Olha só, a gente tem a opção inflar, que vai trazer as configurações de profundidade desse objeto, o volume dele, deixando ele mais inflado ou menos inflado. Você tem as configurações de arremate também, que dependendo do objeto não vão fazer muita diferença, e as configurações de rotação desse objeto, ok? Uma coisa interessante sobre os objetos 3D é que você também pode utilizar grupos de objetos no Illustrator para moldá-los de maneira um pouquinho mais dinâmica. Eu vou, por exemplo, desenhar 3 objetos aqui, deixa eu arrastar aqui para baixo, vou expandir um pouco mais, olha só. Vou centralizar esses 3 objetos aqui. Vou pintar cada um com uma cor diferente. Vou pegar aqui uma cor diferente. Esse aqui vou pintar de verde. Olha só. Selecionando os 3 objetos, então, você observa que eu tenho aqui os 3 objetos selecionados na minha camada de plano de fundo. Dou um Ctrl G para criar um grupo e pronto. Ele vai virar um grupo de objetos dentro da minha subcamada aqui no Illustrator. Ao selecionar a opção de 3D e materiais e aplicar, por exemplo, um efeito de extrusão, você observa que este objeto todo recebe o efeito 3D, incluindo as configurações de iluminação, que vai criar sombras entre cada um dos objetos selecionados. Se eu quiser editar qualquer um dos objetos individualmente, não tem problema, eu posso dar 2 cliques para entrar no modo de isolamento daquele grupo e a partir daí eu posso fazer as modificações que eu quiser, deixando ele, por exemplo, com cantos arredondados. Posso aumentar o objeto deixando ele mais alto. Posso ainda pegar a ferramenta de nó, na ferramenta de seleção direta, e posso também diminuir aqui, olha só, apenas um dos cantos do meu objeto. Olha só, prontinho. E assim a gente consegue fazer alterações em todos os objetos 3D dentro de um único grupo. Alterar as configurações de iluminação, como a rotação, por exemplo, também vai gerar resultados semelhantes para todos os objetos que estejam participando daquele grupo. E essa acaba sendo a principal novidade que o Illustrator 2022 traz para a gente, justamente os recursos de edição 3D. Mas ele também traz algumas melhorias que eu vou deixar listadas no texto que vai ficar disponível lá no Clube do Design, tá? É só você clicar no link aqui da descrição. Mas em contrapartida a gente também tem alguns recursos que podem impactar também no seu fluxo de trabalho aí no seu dia a dia. Já faz algum tempo que a Adobe implementou a possibilidade de sincronizar fontes de maneira automática no InDesign. Se eu não me engano, isso também já está disponível no Photoshop e agora ele também vai trazer a sincronização de fontes automática para o Illustrator.
Como assim, Lilt? Você me pergunta. Quando você abre um documento no Illustrator que possua fontes que não estão disponíveis no seu computador, geralmente mostra, né, essas fontes com esse sombreamento rosa, indicando que essas fontes estão ausentes. Se você seleciona esse objeto onde a fonte, esse texto que a fonte esteja ausente, ele mostra aqui para você a informação de caractere com a família de fonte com um asterisco ali indicando que essa fonte não está disponível no seu computador. Quando essas fontes ausentes estão disponíveis no serviço de fontes da Adobe, que é o Adobe Fonts, você pode simplesmente clicar aqui em Tipo e selecionar a opção Solucionar problema de fontes ausentes. O Illustrator, então, vai identificar quais são as fontes ausentes e se elas estiverem disponíveis no serviço da Adobe de fontes, que é o Adobe Fonts, ele vai te dar a opção de sincronizar essas fontes para que elas sejam instaladas no seu computador e você consiga utilizá-las sem problema nenhum. Aqui no meu caso, a fonte Lifesavers Bold não está disponível no meu computador, também não está disponível no serviço de fontes da Adobe, por isso ele só vai me dar a opção de substituir essa fonte, ou eu posso, alternativamente, baixar ela de algum site e instalar no meu computador. A novidade fica porque agora o Illustrator ele pode fazer essa verificação para você de maneira automática. Por algum motivo, a Adobe não habilitou isso automaticamente na atualização, mas você pode habilitar isso novamente pressionando o Ctrl+K e aqui você vem na opção Tratamento de Arquivos. Tá? Você pode clicar aqui em Editar, Preferências, Tratamento de Arquivos e aí você marca aqui a opção Ativar Adobe Fonts automaticamente. Então, selecionando essa opção, quando você abrir um documento que não possua fontes disponíveis, a partir de agora o Illustrator vai fazer a verificação automática e se elas estiverem disponíveis, ele vai sincronizar elas automaticamente. Se elas não estiverem disponíveis, elas vão continuar sendo exibidas dessa maneira. Além dessas duas grandes novidades, é claro, a Adobe também implementou os recursos de colaboração com uma possibilidade de compartilhar o seu documento online para que outras pessoas que possuam também uma assinatura da Creative Cloud possam editar, tá bom? Eu não vou mostrar essa funcionalidade aqui, ela é autoexplicativa, vai ficar disponível no texto aqui na descrição também, tá bom? Assim como eu mencionei no vídeo de Photoshop, são novidades modestas, mas principalmente na ferramenta de recursos 3D, isso vai ser uma mão na roda para aumentar aí o seu potencial criativo. A gente já viu atualizações bem mais consistentes, mas segundo agora o modelo da Adobe, né, de atualizar constantemente os seus aplicativos, a gente vê muito mais atualizações no decorrer do ano, né? Então eles vão liberando atualizações frequentemente e por isso quando você tem aquela grande atualização que muda o ano do seu aplicativo, você não tem lá grandes novidades porque elas já foram distribuídas aí em atualizações durante o restante do ano, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado de conhecer as novidades do Illustrator Creative Cloud 2022. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.